Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. Nós vamos meditar, meus queridos irmãos, numa palavra de mudança de rumo, mudança de atitude, de metanoia. Nós temos visto e ouvido, meus queridos irmãos, aquilo que o inimigo de nossas vidas tem feito através de armas forjadas aqui nesse mundo. Como esse coronavírus que está aí, que é uma arma deste mundo, ela não é sobrenatural, ela é natural. Ela foi criada inclusive pelo homem, né? Não existe aquela história de que... essas histórias esquisitas que a gente ouve por aí. Ela foi criada em laboratório e infelizmente o feitiço virou contra os feiticeiros. Mas essa situação, meus queridos irmãos, ela está nos afligindo e está chegando com muita força no Brasil. E nós estamos nessa mudança de atitude, nessa mudança de rumo, nessa metanoia. Nós queremos alertar sobre um detalhe muito simples, mas muito importante. Não se deixe vencer por ele. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus é um santo remédio para a minha e para a sua vida. Pela palavra, Deus criou os mundos, o visível e o invisível. Pela palavra, Deus declarou que nós somos mais que vencedores. Pela palavra de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo do 15 em diante, ele diz assim: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Meus queridos irmãos, o que é isso? Qual é a mudança de atitude que nós temos nesta palavra tão simples? É porque é o seguinte: você só consegue declarar que Jesus Cristo é Senhor se você for nascido de novo, da água, do Espírito e do sangue. Sem esse nascimento novo, você não consegue falar isso, meus queridos irmãos. Você não consegue discernir aquilo que você precisa discernir em Cristo. Sem o entendimento da palavra, meus queridos irmãos, nós não conseguimos entender a palavra que está sendo pregada para nós. A mudança de atitude, meus queridos irmãos, ela se dá através de um coração que adora. Não é de boca que canta, é de um coração que louva, que adora. Essa é a diferença. E o apóstolo Paulo continua nessa pegada de fé. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábio e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam a Deus como vocês devem conhecer. Meus queridos irmãos, como é que nós devemos conhecer a Deus? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é exatamente isso, é que o conhecimento de Deus nos dá ampla oportunidade. O conhecimento de Deus faz com que nós sejamos mais que vencedores. O conhecimento de Deus, meus queridos irmãos, não nos deixa temer. Nós não temos medo se nós temos o conhecimento de Deus, se nós conhecemos a Deus. Porque nós sabemos que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Se nós sabemos que Ele é esse presenteador, esse galardoador, então nós não temos medo. Nós sabemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito
vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. Isso se dá no aspecto, meus queridos irmãos, da palavra de Deus que está em Tiago capítulo 1, versículo 17. E diante desta afirmação, nós vamos continuar nossa fala, nossa pregação. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele os chamou. Como você sabe da oportunidade que Deus lhe dá, meus queridos irmãos? Porque nós fomos chamados para que nós demos fruto e que o nosso fruto permaneça. Foi para isso que nós fomos chamados, para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor da sua graça, da sua glória. Então, nós temos que entender, meus queridos irmãos, que nós fomos chamados para isso. Muitas vezes, nós não conseguimos discernir aquilo para o qual nós fomos chamados. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós somos chamados para lugares. Para pregarmos a palavra de Deus. E quando nós chegamos lá, nós oramos, pedimos a direção de Deus, o discernimento e o entendimento para aquela palavra, mas quando é na hora de fazer a pregação, Deus chega e diz: ei, não é isso aí que eu quero que você fale, não. Aí eu fico me perguntando, será se eu não ouvi a voz de Deus na primeira pregação que eu preparei? Sim, porque é possível isso. E a metanoia, meus queridos irmãos, é exatamente isso. É você tomar uma posição ética e coerente diante de Deus para que aquilo que está diante de nós seja a expressão da verdade, seja a expressão daquilo que Deus quer falar através de nós. Que aquilo que nós estamos falando não seja do homem. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós temos oportunidade de fazer aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos. E simplesmente não fazemos. Nós somos maus por causa disso? Não. Nós só temos que discernir aquilo que Deus está falando através do Espírito Santo no nosso coração. E, diante desse exposto, as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Nós que cremos em Deus, nós temos a oportunidade, meus queridos irmãos, de fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós não fazemos aquilo que é necessário fazer. Até cremos. Mas não declaramos esta palavra em Cristo Jesus. Esta é a mesma força poderosa que Ele usou para ressuscitar Cristo e fez com que Ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai, à destra de Deus Pai nas regiões celestiais. E aí vem uma parte maravilhosa agora, que eu quero que você atente para esta situação. E ele reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes.
ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Meus queridos irmãos, eu quero que nós cheguemos ao entendimento de que é por causa dele, é por ele, é para ele que todas as coisas são feitas. Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, agora eu vou orar por nós, para que nós tenhamos, no abrir da nossa boca, essa oportunidade de falar as grandezas de Deus e fazermos infinitamente mais do que aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós temos, meus queridos irmãos, a oportunidade de orarmos uns pelos outros e declararmos a palavra de Deus nas nossas vidas e declararmos aquilo que Deus tem feito em nosso coração para que nós sejamos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor, pelos meus irmãos, para que eles tenham oportunidade, Senhor, de te servir, de receber de ti a direção, o conforto e o consolo, na presença do Altíssimo, na presença de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos, creia em Deus. Creia em Deus para que você tenha a vida eterna, para que você seja contado como um que acredita, que foi transformado pela palavra de Deus. Nós temos, meus queridos irmãos, a oportunidade de fazer aquilo que é necessário fazer, ainda quando está sendo feito. Meus queridos irmãos, agora eu quero agradecer pelos likes, pela inscrição no canal do YouTube, pelas orações que nós temos recebido, e quero dizer a você que nós temos no rodapé desse vídeo um número Pix e 3 contas de bancos que estão aqui no Brasil. E ajude-nos a levar o reino de Deus às pessoas, a palavra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Um abraço.